Ok. Muito bem, meus estimados irmãos, estamos hoje com a quarta aula, isso mesmo, esta é a quarta aula da nossa matéria Antropologia Bíblica, curso médio em Teologia. Você está ligado na Academia Bíblica Bereia, curso médio em Teologia, quarta aula da matéria Antropologia Bíblica, curso médio em Teologia, segunda-feira, 13 de fevereiro de 2023, segunda-feira, 13 de fevereiro de 2023. Rápidos anúncios, rápidos avisos. Os irmãos que deram os seus nomes e que estão se propondo a participarem da cerimônia de formatura, né, que haverá um grupo que vai receber o certificado no básico e outro no médio em teologia, tá? Na medida do possível, não se esqueça. Já postei lá no grupo dos alunos da formatura, tá? Que a data final do recebimento da taxa de US$ 100 se dará no dia 28 deste mês. Se você me enviar dia 1º de março, eu lamento, porque eu tenho um compromisso com a comissão de formatura, que é um grupo de quatro irmãs, e todos os valores serão remetidos para elas, para fazerem, né, os gastos respectivos, para ornamentação, comida, o que é necessário para uma formatura. Você que deu o nome, você que não deu o nome e gostaria de participar, me deixe saber no meu privado. Se você não der o seu nome no privado, é automático que você então não vai participar da cerimônia. Mas se você deu o seu nome, está lá no grupo, e mudar de ideia também no meio do caminho, me deixa saber, tá? Para que a gente possa fazer as devidas alterações, né? Só participarão os irmãos que enviarem os valores de US$ 100, porque entendemos que isso é um compromisso. Mas se no meio do caminho houve alguma mudança de situação de ideia, isso é fácil, é só avisar para a gente, então, não contar com o aluno com respeito à despesa que vai ser arcada, porque do contrário gera dificuldades. Perfeito? Também queremos agradecer a vocês que já estão fazendo o pagamento da mensalidade do mês de fevereiro. Muito obrigado. Deus abençoe aqueles que já fizeram. E lembrando que este mês de fevereiro tem 28. Então, o último dia sem pagamento de multa, anote aí, 28 de fevereiro, não 30. Né? Quando o mês tem 30, é 30. Mas fevereiro é a exceção, né? Não espere ter 30 de fevereiro que você vai ganhar multa. Se chega no dia 28, esperando 30 dias, é como um certo irmão, né? Muito gente boa, né? De uma outra turma. Ah, pastor, nasci no dia 30 de fevereiro. A turma começou a rir, né? Não, ele falando sério. Sério, assim, uma coisa mais natural. Eu falei, irmão, de onde eu conseguiu tirar isso? Não, eu nasci no dia 30. Não, meu irmão, eu nasci no dia 28. Por favor, aí a ficha dele caiu, ele ficou muito sem graça, né? Alguém pensou que ele estava querendo brincar, mentir ou coisa parecida, mas não, ele estava bem desligado. Mas infelizmente, né, isso acontece. Tá bom, gente? Então, 28 de fevereiro é a data limite deste mês para quem não realizou o seu pagamento. Página 17, por favor, página 17. A constituição espiritual do homem. Possivelmente ainda não estou muito certo, tenho que conversar com o irmão Kleber, né? Não sei se você se lembra, na aula passada, o irmão Kleber teve um problema sério na conexão dele e uma aula ficou para trás. Então, eu vou conversar com ele essa semana, talvez nós teremos para fazer um acompanhamento de sincronia, nós aqui aumentarmos uma aula a mais, que do lado deles não tem como diminuir. Então, nós aumentaríamos, só acrescentaríamos uma aula a mais, mas deixa eu conversar com ele essa semana e na próxima semana, então, eu já daria uma resposta final, né? Se bem que o conteúdo que nós estamos estudando realmente dá margem, sem nenhum problema, para esticarmos uma aulinha a mais, porque eu quero acreditar, essa matéria está valendo a pena. Nós fazemos um desenvolvimento bem mastigado, bem a fundo, né? Então, na próxima semana eu deixo vocês saber se aumentamos uma aulinha a mais, somente uma, né, para então sincronizarmos com a perda que ele teve na aula passada. Antes de nós entrarmos já dentro dessa parte, a Constituição
espiritual do homem, vamos fazer uma rápida análise, que na verdade é uma retrospectiva com respeito à criação do homem, né? Que é um tema que, queiramos ou não, os homens polemizam o que não deve ser polemizado. Pelo menos nós cristãos não temos razão nenhuma para eh, polemizar. Irmã Sandra, agora estou reconhecendo a senhora, irmã Sandra, está ali no Rapaz, eu tô... cantinho. Falei, que dificuldade, que aluno. Eu estou muito ruim de visão, a irmã Sandra tá bem reduzida na telinha. Agora reconheci a senhora, desculpe, irmã Sandra, eu tenho dificuldade, Não, eu tenho uma dificuldade visual, uma deficiência visual um pouquinho séria, mas eu olhei, eu conheço essa aluna, peraí, agora sim, agora eu identifiquei assim, ó, identifiquei pelo seu perfil. Eu falei, não, esse perfil é conhecido. Que a senhora estava um pouquinho assim para o cantinho, né? Desculpa, né? Eu não sou de não, que isso. ter dificuldade de identificar o aluno, mas hoje, confesso, a senhora me pregou uma peça sem querer, mas tá bom. A imagem tá meio Vamos escura então hoje. dar uma olhadinha nesse slide, né? Que eu já tenho compartilhado com vocês. É, é bem interessante. A unidade da humanidade. Vamos entender um pouquinho isso aqui, ó. A unidade de natureza do ser humano, seja homem ou mulher, é claramente reconhecida e ensinada a partir do livro do Gênesis, né? Lá em Gênesis 1, 26, 27, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre o gado, e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis capítulo 1, verso 26, 27. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, e esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Também no Novo Testamento encontramos passagem que afirmam esta perspectiva. Todos estão vendo o slide? Eu não perguntei a vocês. Todos estão vendo? Todos estão Sim. vendo? Maravilha, ninguém está com dificuldade? Isso. Se alguém estiver com dificuldade de enxergar o slide, me deixa saber, por favor, ok? Bom, vamos lá. Também no Novo Testamento encontramos passagem que afirma esta perspectiva. Deus de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Está em Atos 17, 26. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. É o texto de Romanos 5,12. O que nós concluímos destes textos? Algumas coisas importantes. Primeiro, a unidade da espécie humana é um fato de importância capital, sobretudo em religião. Deus criou o homem com propósitos eternos, diferentemente dos animais e das plantas. Somos uma grande família e esta não pode subsistir se não estiver em uma unidade em sua origem. Contudo, as provas da unidade da espécie humana não são encontradas somente na Bíblia, e sim também em outros fatos. Vejamos alguns fatos. A natureza moral e religiosa de todas as variedades da raça humana são especificamente idênticas. É fato admitido universalmente pelos naturalistas que a união entre os animais de espécies diferentes nem sempre é fértil e que o produto de semelhante união raríssimas vezes, talvez nunca, pode se propagar. Entre os homens, porém, por maior que seja a diferença nas variedades, nada influi no número de seus filhos, e estes, por sua vez, podem propagar-se indefinidamente. Assim, a Bíblia e a ciência harmonizam-se na explicação da origem da raça humana a partir de um indivíduo. Deixa eu dar aqui um exemplo, eu imagino que vocês devem se lembrar. Observem comigo essa abordagem que acabei de fazer dentro de uma linha bem prática. Alguém está com o microfone aberto, por favor, nos faça a bondade de fechá-lo, que está repercutindo num sonzinho um pouquinho estridente no fundo, né? Isso tira a concentração tanto minha como de quem está ouvindo. Obrigado, aquele que fechou, né? Muito bem. Deixa eu fazer aqui uma pergunta.
Se um japonês, preste bem atenção, na questão, continua aberto o áudio, se eu não puderem fechar, eu fecho aqui do meu lado, acho que vou ser obrigado a fechar aqui do meu lado, porque eu tenho um áudio de alguém que está aí aberto e dando vazamento. Acho que eu vou fechar aqui do meu lado para não haver inconvenientes. Só um momentinho, então, que eu seria obrigado a fechar aqui. Ok. Perfeito. Todo o áudio, então, está fechado. O aluno que for dar a sua participação, falar, abordar, opinar, lembre-se, abra o áudio, participe, fale, depois, por favor, imediatamente feche-o, tá? Porque está havendo alguma situação de uma forte interferência no fundo de alguém, não estou conseguindo identificar de quem seja. Tá, vamos lá. Preste atenção na minha pergunta. Se uma japonesa se casa com um russo, preste atenção, se uma japonesa se casa com um russo, os japoneses são de pele um pouco amarelada, olhinho puxado, ok? As pessoas da raça russa, em geral, né, não são todos, mas vamos dizer assim, em geral, são pessoas de pele muito clara, cabelos loiros e olhos verdes ou azuis. Minha pergunta, a japonesa se casando com o russo e ela se engravidando, ela terá condições ou não de dar à luz a uma criança? É minha pergunta. Entenderam minha pergunta? Japonesa se casa com um cidadão russo, passa um tempo. Minha pergunta, ela tem essa possibilidade de ficar grávida ou não? Com certeza. Com certeza. Alguns ficarem meio no caminho, meio na dúvida. Agora, preste atenção. Se uma mula sofre um cruzamento com um cavalo ou com uma zebra, vai ser gerado uma mulinha malhada ou não? Não. Não. Híbrido. Bem interessante. Não sei se vocês sabiam. Agora o irmão José entendeu a minha pergunta. Um dos poucos animais que não podem se cruzar com espécies diferentes é a mula. A mula gera outra mula quando se cruzam entre si, mula com mula. Agora, escuta, mula com jumento. Interessante isso. Mula com jumento, mula com zebra, mula com cavalo, não gera ninguém. Como é que é? Cria esterilidade, é automático. Alguém sabia disso? Não, irmão Wilson, pastora Priscila, a mula é um dos poucos animais, ou não dos poucos, é um dos vários animais no mundo animal que só é fértil com animais da mesma espécie, ou seja, mula com mula. Tá? Agora, entendam bem, porque eu estou referindo isso. Jumento, asno, cavalo, zebra, são da mesma família dos equinos, não é? Equinos, ou seja, dos animais que têm uma semelhança física semelhante ao cavalo. Nós pertencemos, escute, à família dos primatas. Alguém sabia disso? Somos da família dos primatas. Mas uma mulher tendo relações sexuais com o macaco não vai gerar um homem macaco. Não, 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 não. Somos da mesma família, mas de espécies diferentes. Os macacos são símios, da espécie dos símios. Nós somos da espécie dos hominídeos, a mesma família, primatas. Se você quer anotar, isso é muito interessante. Somos primatas. E quem são os primatas? Os macacos e o homem, o Homo sapiens, o ser humano. Só que o macaco na espécie, ele é símio, e o homem na espécie é hominídeo. Então, na questão do homem, tem que ser seres humanos ligados à espécie dos hominídeos, independente da raça, se é negro, se é amarelo, se é asiático, se é ameríndio, se é europeu, se unindo, tendo relações sexuais, existe a fertilidade e, né, uma mutação racial. Agora, entre certos animais não funciona. No caso da mula, a mula é estéril. Ela fica completamente estéril quando se cruza
com outros animais que não sejam da mesma espécie dela, embora são equinos. Isso é bem interessante. Não sei se vocês já observaram isso ou já assistiram algum documentário no Animal Planet ou no Discovery Channel. Já assisti dezenas desses documentários, já li muitos livros, e é uma particularidade que Deus estabeleceu para marcar com clareza, né? Espécie, gênero e família, né? A Bíblia, lá no livro do Gênesis, se você presta atenção, Moisés, quando faz o relato, ele deixa bem claro: e Deus criou segundo a sua espécie. Interessante isso, né? Se Moisés está repetindo isso várias e várias vezes, é porque é chamativo a palavra no texto do livro do Gênesis, espécie, para deixar claríssimo que nós, homens, seres humanos, mulheres, não somos frutos de um princípio evolutivo, como Charles Darwin, né, ensinou, né, no seu livro A Origem das Espécies, e tem se propagado a ideia do evolucionismo. Isso é muito importante termos isso em mente, porque volta e meia, amanhã, um jovem que tem ideias insufladas ou contaminadas dentro do mundo universitário, vocês vão entender isso, tá? No mundo universitário, seja aqui na América, no Brasil, ainda, infelizmente, predomina muito a ideia do evolucionismo, né? E nós, como cristãos, temos que ter uma firmeza bíblica muito grande, e até porque não um pouco científica, para rebater a visão evolucionista, que vocês acreditem ou não, já temos aí um número enorme de pastores, sim, no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa, que são evolucionistas, que não creem mais na criação do homem, não é, feita pelo Senhor nosso Deus. Vamos voltar lá de novo aos É, nossos... Irmã eu Tatiane, tenho, sim, eu tenho 38 anos hoje. E na certo. minha época de escola, eu tinha ensino religioso na escola. Então, na Sim, época que eu estudei nas ciências, a gente não precisava responder esse tipo de pergunta na prova de ciências. Isso não se era nem perguntado, porque tinha a matéria ciências e tinha o ensino religioso. Tanto que claro. quando a gente entrava na escola, a gente cantava o hino nacional e ainda fazia a oração do Pai Nosso, que tinha que fazer na Yeah. fila, né? É tudo do meu Agora, tempo, hoje em irmã. dia, Eu não tenho a sua idade, mas tudo, ó, do meu tempo, tempo do irmão Wilson. Isso aí me dá uma saudade, uma nostalgia. Olha lá, irmão José também. Creio que a irmã Ruth tem. Eu creio que a maioria de vocês, né, que tem é, mais de 45 anos, já passaram por essa experiência que entre nós era gostosa, era saudável, coisa linda, era coisa que exalava saúde, equilíbrio. Mas hoje em aham, dia, continue. hoje a gente não pode falar sobre isso, né? Uma vez eu até falei, eu optei por colocar meu filho numa escola que não seja escola pública, porque na escola que ele estuda, ele não é obrigatório, lá não tem religião, lá não tem nenhum tipo de feriado religioso, é só Yeah. feriado americano. E eles não aderem a esse tipo de leis de hoje, dos banheiros, de falar de gênero dentro da escola. Yeah, yeah. Entendeu? Aí, tipo assim, você tem que procurar certos lugares hoje para você, tipo, que manter a inocência do seu filho. Coisa que na minha época, tipo assim, eu era livre, eu podia falar o que eu achava, o que eu tinha aprendido na igreja e tal, essas coisas. Agora, hoje, Não, hoje está perigoso. Eu não sei se vocês estão sabendo, não sei se eu já cheguei aqui a comentar, o presidente Biden deu uma ordem, né, de retirar as Bíblias das escolas das crianças. Então, as crianças são terminantemente proibidas a usarem qualquer tipo de material evangélico. Pode usar material até satanista, até islâmico, mas se tratando da Bíblia Sagrada, Outra coisa, está terminantemente proibido, tanto em escolas públicas, estaduais e federais e municipais, e entidades de governos estadual e federal, você usa um boné escrito na frente, Jesus loves you. Você é chamado a atenção, ou em caso de um prédio federal, você pode ser preso, sofrer de 3 a 6 dias de detenção e pagar uma multa até de US$ 10.000. Alguém está sabendo disso? Não? Já está vigorando.
desde o dia 1º de fevereiro. Eu vou fazer uma postagem aqui essa semana para vocês verem que o negócio está estranho. Está muito estranho. Sim, pastora Priscila. Sobre o boné, eu não sabia, mas o restante sim. Já. O negócio está estranho, gente. O negócio está estranho. Não está sendo divulgado aberta e rasgadamente na mídia para não provocar uma comoção social, porque isso será uma comoção social. Vai ter gente protestando pesado, mas já é um fato, não é? Que os democratas, vocês sabem que os democratas, não estou aqui fazendo abordagem política, em momento algum não sou de fazer nenhum tipo de abordagem política em sala de aula, mas vamos encarar os fatos, né? O Partido Democrata sempre foi de tendência de esquerda e agora mais do que nunca está se revelando isso, bem abertamente. E não é coincidência, irmãos, vocês estão percebendo, não estou aqui fazendo abordagem política e tem até um cunho profético, um cunho escatológico, isso que eu estou falando. O que está acontecendo no Brasil, está acontecendo aqui, está sincronizado, é ao mesmo tempo. Foi tudo preparado, foi tudo premeditado, não existem coincidências, né? Biden ganhou as eleições aqui para seguir uma agenda de esquerda, Lula ganhou no Brasil para seguir uma agenda de esquerda, porque lá na frente tudo vai ser entregue nas mãos de um único governo mundial completamente de esquerda, que é o do anticristo. Isso aí tem um cunho profético. Quem tem um pouquinho de visão vai entender isso, né? E como diz o livro do Apocalipse, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, isso não deveria, né, surpreender os cristãos. Claro, os cristãos desavisados, os cristãos que não estudam pelo menos a superficialidade da Bíblia, estão aí batendo cabeça, escandalizados, surpresos, de boca aberta. Mas se você estuda um pouquinho a Bíblia, não é daí para pior. Tá? Estou tocando esse assunto por causa dessa visão de criacionismo, evolucionismo, a tendência hoje, e daqui para frente vai piorar, nas escolas primárias, nas escolas de 1º e 2º grau, nas faculdades aqui nos Estados Unidos e no Brasil, é predominar a ideia ou a visão antropocentrista, não é? Tirar Deus o máximo. Se Deus estava em algum lugar na educação das escolas, acabou, tchau. Vai ser completamente jogado de lado. E aí vai trazer, né, tragédia em cima de tragédia, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Sim. Alguém ia falar alguma coisa? As escolas hoje estão doutrinando as crianças. Elas estão assumindo um papel que os pais não fazem em casa. É muito fácil entender isso. Se o pai ou a mãe não toma a responsabilidade de doutrinar seus filhos em casa, a escola vai fazê-lo. O Estado, na verdade, né? Porque eles usam o nome, o Estado, the state, né? Como no Brasil, né? O Estado, eu não sei se vocês estão sabendo, não quero me estender, porque temos que continuar na matéria. O governo do PT agora fez um investimento monstruoso de 10 bi ou 10 milhões de reais na cultura. Aí o povo, cultura, finalmente um presidente que está valorizando a cultura. Eu creio que a maioria não está entendendo, gente. Essa é a isca que o PT vai usar para adoutrinar a mente dos jovens e das crianças com a teologia, com a doutrina leninista marxista. Qual é a maneira mais fácil de seduzir crianças e adolescentes e jovens com a visão marxista-leninista? Através de um investimento massivo na cultura. E está todo mundo aplaudindo. Vai investir na cultura. A intenção é outra, não é dar um suporte na cultura, é usar a cultura, né, como um trampolim para a doutrinação marxista-leninista. Mas esse é um outro caso que teríamos que falar na matéria de escatologia. Deixa eu voltar aqui aos slides para nós continuarmos ter essa visão bem interessante. Olha só. Entre homens, porém, por maior que seja a diferença, acabamos de falar, nas variedades, isto nada influi no número de seus filhos, e esses, por sua vez, podem propagar-se indefinidamente. Assim, a Bíblia e a ciência harmonizam-se na explicação da origem da raça humana a partir de um só indivíduo. Relatos da criação do homem, Gênesis 2, 4b até o verso 25, fala o relato javista. A palavra javista está ligada ao nome Javé, ou Yahweh, o nome hebraico de Deus.
Não contém propriamente falando um relato da criação do mundo, senão do homem. Não há um detalhe, grandes detalhes da criação do mundo, mas do homem. O interesse do javista, ou da visão que Javé, ou Jeová, ou Yahweh, foi o criador, é o criador, não está focado na origem do mundo, mas principalmente sobre a origem do mal. Como explicar a existência do mal em uma realidade procedente e dependente de um Deus bom? No texto, tal e como tem chegado até nós, confluem relatos que preexistiram separadamente na tradição oral de Israel. Interessante, né? Existe um poema babilônico que coincide com uma narrativa babilônica chamada Epopeia de Gilgamés. E essa narrativa, que seria uma fábula, entre aspas, coincide muito com a criação do homem relatado na Bíblia Sagrada. Podemos aqui analisar seus momentos mais importantes. Olha, Gênesis capítulo 2, do verso 4b ao 6. Preste atenção, isso aqui é interessante. Aqui revela-se a questão da criação do mundo sem deter-se nela. A consideração do mundo está orientada de modo antropocêntrico, ou seja, focando o homem. Que diz no verso 5: não havia homem que cultivasse o solo. Então, esse texto deixa claro que o homem não estava presente para dar os devidos cuidados ao solo. Confirma-se o caráter unitário da compreensão hebraica do ser humano. O que Deus forma do pó não é o corpo, olha só, mas o homem, uau! O que Deus sopra não é a alma, senão a respiração, o sinônimo, vocábulo do sinônimo nefesh. O resultado desta operação em dois momentos é o ser vivente, como você lê em Gênesis 2:7, é a alma vivente, né, que traduzimos por espírito. Dos versos 8 ao 17, nós vemos que no verso 15, Yahweh, isso como estaria no original, né? Yahweh, Deus, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Retoma a sequência da narração de Gênesis 2:7. Ao conceito helenista de jardim paradisíaco como lugar de ócio contemplativo, sucede o de um paraíso que o é enquanto espaço de laboriosidade humana. Em outras palavras, Deus criou o homem para exercer um propósito de trabalho, mas não é aquele trabalho como hoje conhecemos, um trabalho de suor, de espinhos, de sacrifício, mas um dos objetivos da criação do homem é do exercício do trabalho. Então, se alguém diz que trabalho é fruto do pecado, não tem lido direito ou estudado direito a Bíblia Sagrada. A perícope, ou seja, o panorama do paraíso, se desenvolve com a estipulação de outro mandato, que toma a forma de proibição. Está lá em Gênesis 2:16, 17. Por que Deus dá essa proibição? O homem pode usufruir de todas as árvores do jardim, exceto uma. Minha pergunta, deixa eu tentar sair daqui. Por que Deus proíbe o homem? É uma perguntinha um pouco elementar, mas por que Deus proíbe o homem especificamente de não lançar mão de um fruto específico, de uma árvore específica? Qual a razão? Deus deu a ele o conhecimento, né? A Não, informação. vamos refrasear a pergunta. Qual a razão bíblica que Deus deixa a ordem de todos os frutos do jardim podereis comer, mas desta árvore aqui, ó, o dia que comeres, morrereis? Qual a razão que Deus fez isso? Para ele ser obediente, para ele ter que obedecer a Deus. E qual a razão de que ele teria que ser obediente? Eu já falei disso nas 2 aulas só atrás. Vamos ver se vocês conseguem se lembrar. Qual a razão que Deus estava exigindo a obediência do homem? Tinha uma razão. Tinha um porquê. Que Deus sabia que ele ia cair? Cair como? E ele De ia que forma? pecar, ele ia comer da árvore. Ocasionado, gerado por quê? Pela ganância, orgulho, ego. Da onde viria essa ganância?
Vocês estão se esquecendo. Eu já falei isso 2 aulas atrás e vocês não estão conseguindo lembrar. Se Deus deu esse alerta, ó, de todos os frutos do jardim podereis comer, mas o fruto desta aqui, ó, dessa aqui, o dia que comerdes morrereis. A minha pergunta, qual a razão que Deus deu essa ordem a Adão e Eva? Comem tudo, comam de tudo, menos esta. Ele tinha que ter a consciência de Deus, porque Deus era espírito, e ele teria que viver. Aí, pastor, eu sei mais ou menos que A nós senhora deu somos resposta corpo, pela metade. A senhora deu nós somos resposta pela metade. corpo, alma Deveria e ter espírito. consciência de Deus e só isso? A obediência. Aí eu não sei formar minha linha de pensamento. Vocês não estão conseguindo se lembrar. E ele é tão fácil que vocês vão cair aí da cadeira. Foi um pacto que o Senhor fez com o homem, um compromisso, um Mas elo baseado em quê? Baseado em quê? Ele na fez um pacto, ele tinha que fazer um pacto baseado em cima de uma premissa. E consegue entender o que é uma premissa? Já tinha um fato pré-estabelecido. Então, diante desse fato pré-estabelecido, coube a Deus exigir um compromisso do homem, que seria a obediência. Mas qual é esse fato pré-estabelecido que leva a Deus a exigir do homem obediência? Passamos o Gente, homem à imagem e semelhança. não. Aí não bate, aí não encaixa. Para pleno Gente, conhecimento, para Pastor, pleno conhecimento de Deus, vamos lá, deixa o irmão José falar. O irmão José vai salvar a pátria. Salva o a homem pátria, irmão José. pensa daquilo que ele está fazendo, porque até o dado momento, o homem só conhecia um lado. Deus nunca tinha exigido nada dele. Entendeu? Ok. Eu quero saber a razão exata. Qual o fato que leva Deus a exigir obediência do homem nesse aspecto específico? Teve um fato. Ocorreu um fato. Se esse fato não houvesse ocorrido, eu lhes garanto, Deus não chegaria nem para Adão e nem para Eva para dizer, ó, como à vontade. Todos os frutos de todas as árvores é de vocês. Mas teve um fato. Deus tinha feito um pacto com o homem? como Irmãos, eu estou impressionado. Vocês já passaram por essa parte, não estão conseguindo se lembrar. Eu estou bem surpreso. Impressionante. Como a- Uau! era do bem e do mal, se comesse, o homem ia passar a discernir a questão do mal, porque eles eram inocentes, não tinha conhecido o pecado. A Então, senhora está me dando o resultado, a consequência. Eu quero a causa. E olha que a senhora acabou de falar a causa, mas não está conseguindo me trazer, aliás, a consequência, me desculpe, mas a senhora não está conseguindo colocar em palavras a causa. A causa nós temos estudado. Tem uma causa. A senhora está me dizendo o efeito. O efeito, muitos de nós estamos sabendo. Mas e a causa? Qual a causa? O que levou a Deus a dizer, Adão, Eva, ó, todos os frutos são de vocês. Todas as árvores são de... Comam à vontade, menos esta. Por quê? O pastor, ai, Jesus, eu tô igual Vocês vão ter que anotar. ali. Vocês vão ter que anotar. É tão básico que está escapando aqui, ó. Capacidade Igual moral água. e racional, pastor? Pastor, Não. Ai, pastor, o senhor tá me... é porque, na verdade, Deus os criou para ser santo, pastor. E na medida que eles obedecessem, aquele rompimento que aconteceu já não teria mais. Eles Você está me morreram. dando você tá me dando a consequência. Está todo mundo batendo no efeito, na Pastor. consequência, mas a causa ninguém está se lembrando. Não foi por causa da revelação de Deus na palavra de... Não? Anotem aí. Porque o mal havia entrado no universo através de Satanás. Eu falei, pastor. Ele é a causa. E vocês estão me falando só o efeito, resultado, efeito, resultado. Se Satanás não houvesse caído na presença de Deus, qual a razão que Deus exigiria esta obediência através de um pacto feito com Adão e Eva? Responda-me. O mal já existia. Hein? O mal já existia, né?
Exatamente. Anotem aí a razão que Deus deu a ordem de proibição. Comam de todos os frutos de todas as árvores, mas essa aqui é minha. O dia que tocares nelas e comerdes dela, tchau, morrerei. Mas qual a causa? Por causa da existência do mal, Satanás. Anotaram? Mas ele potencializou isso na mente dele. Exatissimamente, ele potencializou e sabia que ia acertar. O mais estranho, ele não é onisciente, não é onipresente, não é onipotente, mas ele sabia. Gente, uma coisa bem impressionante isso aqui. Ele já tinha certeza, tanto que, como eu já falei na aula passada, isso aqui não é especulação, nós descobrimos juntos isso na análise do texto. Ele foi em cima da mulher, porque o homem não estava vigiando. Oh, e todo mundo costuma dizer a culpa é da Eva. A culpa da Eva coisíssima nenhuma. Adão é que deu mole. Adão é que deu brecha. Ele não vigiou. É só lermos com atenção o texto. Ele tinha que estar lá coladinho com Eva para exercer o seu sacerdócio. Ô, pastor, e é tão interessante que o senhor trouxe isso aí. A gente lembrou que semana passada nós estávamos meditando nos textos. Você vê que a serpente, quando ela chega para Eva, ela pergunta assim: porventura, né, vocês foram proibidos de comer? Claro que eles estavam vendo que o fruto não estava sendo comido. Entendeu? Eles até então estavam na obediência, entendeu? Aí Então, encaixa com o que o irmão José acaba de dizer. Satanás veio para fazer o quê? Potencializar o mal. O mal já existia na pessoa de Satanás, e Satanás já sabia, não, o homem está fora do alcance de Eva. Presta atenção, isso aqui é uma coisa super, super impressionante. Isso é uma revelação que o texto nos diz. O homem está fora do alcance de Eva, porque o sacerdote está lá colado com ela, mas por alguma razão que o texto bíblico não nos revela, já perceberam isso? A serpente aparece no momento que Eva está ali, ó, sozinha. É ruim. Gente, não estou aqui exagerando, não. Que a serpente viesse com Adão presente. O que poderia eventualmente acontecer, claro, mas a tática seria outra. A tática seria para envolver os dois. Mas eu garanto a vocês que primeiro trabalharia com o psicológico de Adão, para depois manipular a Eva. Mas como Eva foi tomada sozinha na história, então Eva que tomou as rédeas e manipulou o emocional de Adão. Isso não é pastor? Como? Adão foi manipulado da seguinte forma, entendeu? E diria que vocês iriam morrer. Mas Eva, eu comi. Adão viu, você não morreu. Mas na realidade, ele já morreu. A morte que porque eles foi a morte espiritual que ele já vivia. Aí está a questão. Eles não enxergam, porque o pecado já estava cegando eles de alguma forma, que eles estavam só visualizando que a morte física. Vai lá, Eva comeu. Eu já vejo a cara de Adão. 1, 2, 3, 4, 5. Está vivo ainda? Então eu posso comer. Comeu. Agora, vamos ler esse texto? Gente, isso aqui é assombroso. Quando a gente começa a ler o texto, é assombroso. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Isso aqui é assombroso. Tá diante dos nossos olhos, só que a gente lê por cima. Não entra na profundidade. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar conhecimento, tomou-lhe do fruto e comeu. Quem está tomando essa atitude primeiro? Eva. E deu também ao marido. Como é acompanhando o texto? Quem está acompanhando o texto? E também, quer dizer, incluindo o fato que ela passou o fruto para Adão. Olha a oportunidade de ouro. Adão poder dizer: chega, para com isso. Deixa de ser boba, deixa de ser louca. E a ordem que... Vocês observam que Adão nem argumentou nada. Foi lá bonitinho, você comeu, não morreu. Porque Adão usou a razão. Ele usou a razão. Ela comeu, não morreu, tem uma coisa errada aí, então eu posso comer também. Só que se deram mal. Olha, isso aqui é impressionante. E comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Alô?
Depois que ele, quem? Adão comeu, aqui é a maior tragédia que acontece. Ele perde completamente a autoridade espiritual sobre a mulher, sobre a raça humana, sobre a criação e sobre ele mesmo. Versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos. Que tragédia esse texto. Não foi depois que Eva comeu. Porque o texto poderia ter dito, depois que Eva comeu, abriu-se os olhos de Eva. Depois que ele comeu. Porque a autoridade espiritual, estão percebendo? Quem está percebendo? A autoridade espiritual repousava sobre quem? Ele, Adão. E é igualzinho hoje. Quando eu e você, como esposo, marido, perdemos a autoridade espiritual sobre a nossa mulher, sobre a nossa esposa. Não é questão de machismo, não. Isso é uma ordem que Deus colocou na mão do homem. Quando o homem perde essa autoridade, acabou, descamba tudo, complica tudo. Isso é sério. E esse princípio foi estabelecido lá no Éden, quebrado lá no Éden. Que coisa triste, né? Uau, isso aqui... Quando eu li isso aqui há anos atrás, eu disse, meu Salvador, o que é isso aqui? O que é isso aqui, Senhor? Como o homem entregou de bandeja a sua autoridade espiritual na mão daquele, como fala o irmão José, que decidiu potencializar o pecado. Vamos avante. Meu Jesus, Pastor, isso aqui... é interessante por isso que toda desobediência ela tem princípio satânico, né? Porque Satanás, ele já era um ser caído, de desobediente, o que ele queria fazer agora, levar também ao que Deus criou a desobedecer. Aí, dessa forma, ele teria acesso, estaria no controle, né? Na verdade. Se vocês quiserem anotar, não está na apostila, mas observem aqui comigo, com atenção. O texto de Gênesis 3:6, presta atenção, por favor. O Gênesis capítulo 3, versículo 6, ele é muitíssimo parecido com a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 17. Os mesmos princípios estão lá. Olha lá. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 17. Perdão, 2,16, desculpe, 2,16, não 2,17, 2,16. Primeira carta de João, 2,16. São os mesmos princípios. Como assim? Presta atenção. Porque tudo que há no mundo, número 1, a concupiscência da carne. 2, a concupiscência dos olhos. 3, a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Mas peraí, não estou entendendo essa relação com Gênesis 3:6. Vamos voltar a Gênesis 3:6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Boa para se comer. Concupiscência da carne. Os desejos do físico, dos sentidos do corpo humano, porque a palavra concupiscência quer dizer corrupção, ou degeneração, ou decaimento provocado pelos nossos 5 sentidos humanos. Então, essa primeira parte aqui, boa para se comer, ambição da carne, desejo. Depois, agradável aos olhos, concupiscência dos olhos. Aqui não tem como errar. Porque, muitos dos nossos pecados entram por aqui, essas 2 janelinhas aqui que você e eu temos, entra pelos ouvidos, entra pela boca, mas, entra assim, bem rapidinho, pelas 2 janelinhas que nós chamamos olhos. Estão anotando aí, então? Então, agradável aos olhos, está ligada à concupiscência dos olhos. E a soberba da vida. O que é a soberba da vida? Querer mais, estar acima, sempre estar na ponta, na cabeça, tirando vantagem. E onde se encaixa com textos de Gênesis 3:6? Desejável para dar entendimento. Eles precisavam de mais entendimento. Eles tinham a perfeição da sabedoria de Deus, mas eles queriam mais. E Satanás provocou a eles para que eles fossem o quê? Parecidos ou iguais a Deus. O mesmo sentimento
que Lúcifer, o querubim ungido, teve de querer ser superior a Deus, ele transferiu isso para quem? Para Adão e Eva. E não é o mesmo sentimento que hoje tem nos seres humanos? Quando o ser humano começa a crescer financeiramente, economicamente, moralmente, ele começa a se sentir, opa, um exemplo, José de Souza, eu era desconhecido, eu não era ninguém, vim lá do interiorzão, não estou menosprezando o irmão José, por favor, é só um exemplo, vim lá do interior de Minas, desconhecido no mundo, agora cheguei aos Estados Unidos, Deus começou a me usar, eu prego praticamente 3 fins de semana seguidos em 7, 8, 10 igrejas. Dão glória a Deus, aleluia, pelas mensagens. Deus me usa com curas, batismo com o Espírito. Ah, se o homem de Deus, José Carlos de Souza, não se cuida, ó, é igual a Grande, tequila, vai para a cabeça. pastor, Vai para a cabeça. Como é que é? O grande homem de Deus. O grande homem de Deus vai lá, né, nas redes sociais com os nomes grandão, José Carlos de Souza, o grande pregador das multidões. Eita, lá, só tem muque. E aí tem aquele cartazão grande, né? Eu vejo certos cartazes nas redes sociais que me dá vergonha, né? O camarada desse tamanhão, parece um gigante. E lá embaixo uma letrinha assim, quase imperceptível. E Jesus garante a bênção. Que povo mesquinho, né? Coloca uma foto enorme do camarada, né? Com aquele sorriso, crest. Mas o nome de Jesus, você muito mal enxerga. Isso é a soberba da vida, é querer estar por cima, não é projetar o nome do evangelho, é projetar a si mesmo. Me constrange, eu não sou aqui melhor do que ninguém, irmãos. Me constrange quando alguém me pede uma foto para um evento, eu resisto até a última vez. Irmão, para que você quer foto? Já é o suficiente, menciona letras pequenininhas o meu nome, tá tudo bem. Não, pastor, o povo tem que conhecer o seu, não. Tem que conhecer o evangelho, tem que conhecer a Jesus. A minha cara, já tem muita gente já cansada de olhar para a minha cara. E eu fico bem chateado. Não, ou vocês pensam que eu dou alegremente o sorriso na hora que me pedem uma foto, eu dou voltinha. Não. Vou fazer o seguinte, só coloca meu nomezinho pequenininho e me faz um favor, coloca bem grandão aí, Jesus garante a bênção. Mas os caras parece que não tem, não sei o que tem na cabeça. Querem colocar, mas tudo bem. Mas eu não gosto, fico contrariado, certo? E hoje nós temos, lamentavelmente, visto os homens querendo, né, projeção, aplauso, é a questão da soberba da vida. Deixa eu passar aqui bem rapidinho, para nós chegarmos a um outro ponto que eu quero entrar no Imago Dei. Olha só. Como é que o homem é formado? Deus infunde no homem um sono profundo porque o homem não pode participar ativamente na criação da mulher. E a Wet extrai uma costela do homem, porém, antes de fechar esse lado aberto, o preenche com carne, porque a ação divina não deixa ferida. Uau, que lindo! Nos versos 22 e 23, Deus leva a mulher diante do homem, e este não pode encontrar-se casualmente com ela, pois deveria descobri-la, reconhecê-la e aceitá-la livremente. Verso 24, Adão e Eva são, na verdade, uma só carne, comunhão de serem duas personalidades distintas. Verso 25, prepara o desencadeamento do drama. Estavam nus, sem envergonhar-se, uma mulher frente a frente, mostrando-se tais como são. Olha que interessante. Duas coisas nos surpreendem no texto, referido ao termo façamos. Em primeiro lugar, enquanto no resto do relato, ao disse Deus, Deus disse, sucede uma ordem, haja, faça-se, e a constatação de seu cumprimento. Assim foi, agora formula-se um anúncio de um propósito. Segundo elemento, surpresa, é constituído no plural. O ponto culminante do texto é alcançado com o verso a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. O que significa isso? Imagem denota uma representação visual. Semelhança designa uma imagem abstrata, algo similar, preciso. Enquanto imagem, o homem ostenta uma função representativa. O senhorio humano sobre a criação inclui o governo dos dominados. A categoria da imagem de Deus inclui uma relação recíproca. Não é somente o homem que com a queda se refere a Deus, é o próprio Deus que se auto-remete homem.
A tripla relação no versículo 27, olha que interessante, Gênesis 3:27, se não me engano, 2:27, deixa eu ver aqui, se é 2:27 ou 1:27, perdão, 1:27. O verso 27, tá? A tripla relação do verbo bará, criar, deixa evidente que o homem também é uma criatura. Então, o verso 27 diz: criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, o verso 27b recolhe a terceira relação construtiva do ser humano, a relação ao tu. O homem se realiza como tal na bipolaridade sexual de homem e mulher, onde o autor ordena a procriação. Verso 28, Gênesis 1:28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja na terra. É a bênção divina e a condição de possibilidade de fecundidade. Versos 29 e 30. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, se acham na superfície de toda a terra, e de todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será por mantimento. Versículo 30. E todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis da terra em que há fôlego, toda a erva verde, lhe será para mantimento. E assim se fez. O regime vegetariano que instaura para todos os viventes é símbolo da paz universal. A vida não precisa da morte para se sustentar. O regime carnívoro somente entrará na criação, não para uma ordem divina, mas por meio da mão da humanidade pecadora. Alguém diz: eu sou chegado a um churrasco, eu sou chegado a uma picanha, meu negócio é uma maminha, uma fraldinha, mas você sabe. Não, se você não sabe, isso é consequência do pecado do homem. Pela consequência do pecado do homem, o homem se tornou carnívoro. Ei, faça uma pesquisa, é muito fácil, vai lá no Google. A constituição do aparelho digestivo humano. Olha que interessantíssimo, foi descoberto depois de mais de 600 anos de pesquisas. Não foi criado para ingerir carne. Alô? O nosso aparelho digestivo não tem uma estrutura original para ingestão de carne. Até carne de frango, gente. Nem peixe. Só vegetais. E quem não sabe, 32% de todo tipo de câncer que existe na face da Terra é devido à ingestão de carne e de carne vermelha. E, pastor, não me desanima, não. Meu fim de semana é aquela churrascada, estou com ácido úrico até no joelho. Aí é por tua conta, se você quer o ácido úrico. Em outras palavras, se Adão e Eva não tivessem prosseguido com seu projeto de desobediência, a raça humana, claro, teria se multiplicado, crescido, enchido a terra, mas não teria, sem dúvida nenhuma, o hábito de comer carne. Impressionante. Já notaram isso? Alguém já notou isso? Já leu isso alguma vez? Já percebeu isso? Sim ou não? Quem já percebeu isso? Nós não fomos criados para ingerir carne, mas Eu faço agora... um curso, professor. Eu faço um curso de plantas medicinais desde Sim. outubro, por conta da diabetes, pressão alta e colesterol, para eu estar desmamando os remédios e, através dos chás, das tinturas, óleos, eu ser curada do diabetes. Eu estou conseguindo. Eu já tirei quase todos os remédios. Então, eu aprendi sobre essa história de carne, muito menos remédio. Deus não nos criou para nós estarmos tomando remédio. Exato. Os remédios criam uma dependência química, tipo adicção, e criam uma necessidade de sempre estar conectado com eles, porque isso alimenta a indústria farmacêutica mundial. Sim, irmão José. E cria sempre uma outra doença. Só olhar na bula, o uso excessivo vai te causar isso. Isso. Cegueira Não e coisas mais.
Não sei se vocês sabem que a vacina contra o câncer já foi criada em 1994 na Alemanha. Só que ela não pode ser comercializada por uma razão lógica. Isso arrebentaria com a indústria da oncologia, Farmacêutica. ou seja, dos medicamentos apropriados para câncer, que gera trilhões de dólares em todo o mundo. Olha que injustiça, que miséria é o ser humano. Prefere ver uma humanidade toda solapada pelo câncer, né? E ter a ganância do dinheiro, porque, irmãos, um tratamento básico de câncer, para quem não tem seguro, vocês devem ter uma leve ideia, gera um ônus, uma despesa brutal dentro de uma família para tratar o seu ente querido, né? Não são $1.000 por mês, não são 2, vão em mais de 5, 6, 7 mil dólares. Isso se não tiver um seguro apropriado. Eu conheço aqui uma família de um pastor guatemalteco, né, que tem um problema de câncer nos ossos já há 2 meses. Eles não têm um seguro apropriado e do bolso deles, não sei como, eles conseguem muitas doações, eles têm um gasto de 6.500 a 8 mil dólares só com medicamentos e rádio e quimioterapia. Um senhor de 53 anos de idade está sofrendo um câncer estágio 3 e cada semana ou cada 2 semanas ele está trocando de medicamento e está gastando, né? Ele consegue, né? Doações, o seguro dele é muito insuficiente. Que é onde eu quero chegar, infelizmente, o ser humano, no seu pecado, tem gerado a tragédia em detrimento de ganhos. Porque, como disse a irmã Ruth, até na própria natureza, Deus deixou os medicamentos suficientes para a cura das enfermidades. Eu sei que tem pessoas que não creem nisso. Eu creio na medicina natural, na homeopatia, embora eu trabalhe um pouquinho devagar, certo? Mas os efeitos são comprovados, né? Mas é aquela coisa, a alopatia, que é a ciência dos medicamentos, ganhou mais espaço do que a homeopatia por causa disto aqui. Mas vamos Pastor, E abordar a mas esse assunto. paciência, né? Que o ser Como? humano não tem. Desculpa, a irmão. cura das Exato, doenças exato, pelas exato. plantas, a Sim, cura irmã das Ruth. doenças pelas plantas, a raiz, o caule, a casca da mangueira. A casca da mangueira cura asma e cura pneumonia, cura Pouca gripe. gente sabe disso. E a Aliás, pessoa os antigos, né? Os antigos lá da roça, do interiorzão, sabem, né? Minha às vezes a pessoa tem na frente do quintal ali uma terramicina, que é um antibiótico, e vai na farmácia comprar antibiótico. minha avó, do lado materno, italianona, quando veio do sul da Itália, da Calábria, ela ficava apavorada que aqui o brasileiro, isso estou falando no início do século XX, metade do século XX, né? Ela ficava apavorada em consumir remédios, né? No interiorzão da Itália era tudo natural, tudo natural. E tanto que ela plantou, né? Várias ervas que ela trouxe da Itália no interiorzão do Espírito Santo. Mas isso aí é uma outra aula que a gente poderia abordar, muito Pastor, eu me interessante. lembro quando eu Sim, era criança, minha mãe tinha uma coleção de livros que era As Hortaliças na Medicina Doméstica, já ouvi falar sabe? desse livro. É um livrinho, Muito. assim, mais ou Era uma menos coleção, grosso, agora é uma coleção. de capa azulada. Pelo menos Azulada, isso eu me mesmo. lembro que minha mãe tinha, porque Eu ela gosto também. trouxe da parte de minha avó, ele todo escrito em italiano. Eu Até eu gosto também. tinha um volume ou 2 soltos aqui na minha biblioteca. Achava super Não sei nem se interessante. existe mais na casa da minha mãe, mas a gente tinha de vez em quando, eu gostava de dar. Eu sou bem naturalista, né? Eu gosto, eu creio realmente no poder de um bom alimento, você entendeu? No bom suplemento. Eu acho que isso é muito importante para a nossa saúde, entendeu? Há situações que, infelizmente, não podem ser tratadas, né, com medicina natural, Sim. nem se tratando de infecções generalizadas. Aí já é bem mais complicado, porque as infecções generalizadas exigem um pouco de velocidade, do contrário, causa um risco de vida. Vamos voltar aos slides para a gente entrar aqui na página, né, na página 17, que ainda não chegamos. Vamos lá. Síntese dos 2 relatos.
O homem é criatura de Deus, Adão é a coroa da obra criativa, o homem, além de seu relacionamento com Deus e com o mundo, também se relaciona com o tu. O homem aparece com uma realidade unitária. Nenhum dos dois relatos da criação pretende informar sobre os aspectos científicos da origem do homem. Afinal de contas, Gênesis é uma história ou um mito? Gênesis não é um mito, mesmo que quando ele tem elementos míticos, contudo, ele é uma narrativa histórica. O estado original do homem, o homem como a imagem de Deus, tanto a Bíblia como a ciência concordam em fazer do homem a obra máxima da criação material de Deus. Não nos devemos esquecer de que, enquanto o homem, por um lado de sua natureza, está ligado à criação animal, é contudo sobrenatural, um ser de natureza mais alta e mais esplêndida. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. 3 coisas que não podemos esquecer, por favor, ó. Ele possuía a imagem de Deus, possuía faculdades intelectuais, possuía uma natureza moral santa. Olha que interessante isso aqui. A imagem de Deus não denota semelhança física, o imago Dei que falamos. De conformidade com os ensinamentos dessas passagens, Deus não é homem. Pelo contrário, é espírito e, como tal, não possui partes ou substância, mas é invisível. Olha que coisa impressionante. Certamente significa semelhança intelectual e moral. Gênesis 1, 28, Gênesis 2, 19 e 20. O homem se assemelha a Deus pelo fato de possuir natureza racional. A capacidade do homem a esse respeito é a origem de todo conhecimento científico. Ele interpreta a significação da natureza e descobre que traz os sinais da razão. O homem compreende Deus por motivo dos sinais de inteligência no mundo ao seu redor. A razão do homem corresponde à razão em Deus. Os textos de Eclesiastes 7:29, Gênesis 2:15 e 17, Romanos 5:12 e 14 nos dão essa visão da natureza moral santa. Isso significa que o homem foi criado como um ser santo e essa foi a principal glória com que ele foi coroado. Foi uma grande glória ter sido feito semelhante a Deus em suas excelências intelectuais, mas a maior glória do homem foi ter sido criado semelhante a esse em suas perfeições morais. Aí entramos aqui na página 17, constituição espiritual do homem, ou seja, toda essa voltinha, se a gente podemos dizer, para abrir esse leque, para entrarmos aqui neste tópico. É natural esperar que o homem, sendo criado à imagem de Deus, desfrute de uma condição espiritual, pois Deus é espírito. Não é difícil observar esse fato, pois mesmo na narrativa da criação, podemos encontrar dados referentes a esse fato. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Lembra-se que já falei a vocês, essa expressão alma vivente está se referindo ao espírito, ou seja, a eternidade passa a fazer parte do Homo sapiens, porque a eternidade não fazia parte do homem australopithecus, do homem de Neandertal, o homem lá atrás, do mundo jurássico. O espírito não fazia parte unicamente o corpo e a alma. Oh, que interessante! Então podemos afirmar que o homem das cavernas, ele era uma dicotomia, não era espírito, homem e corpo, mas o homem homo sapiens, Adão e Eva, daí em diante, se torna um ser tricotômico, espírito, alma e corpo. É uma teoria bem abalizada, né? Bem sustentada pela teologia. Virando a página. 2 fatos podem ser ressaltados e considerados importantes nesta questão, ou seja, nós temos uma constituição espiritual. Número 1, a vida do homem só foi possível após o sopro de vida da parte de Deus, sendo considerado como princípio da vida do homem. E número 2, a expressão alma vivente é considerada condição de sua vida. Embora não seja o cunho deste tópico tratar da constituição do homem no que diz respeito às suas divisões, é válido demonstrar que o homem criado à imagem de Deus é formado pelo corpo e pela alma. E isso não indica, olha que interessante,
que estes são os únicos aspectos do homem, mas que existe em sua totalidade única uma duplicidade constitucional, ou seja, existe a parte material e visível do homem, bem como a imaterial e invisível. Porém, esses assuntos serão melhores discutidos pouco à frente. É o ponto número 5. Olha aqui. Parece vida infinita. Olha, preste bem atenção que isso aqui pode gerar um pouquinho de dificuldade na compreensão e não pretendemos ser em nada polêmicos. Parece pouco contraditório afirmar que o homem original desfrute da vida sem fim, pelo fato de não estar presente hoje em algum lugar da Terra. Parece mais contraditório ainda quando notamos que não existem referências a outro ser, que não morre a não ser a Deus. 1 de Timóteo 6,16. Contudo, ao ser criado à imagem de Deus, o homem participa dessa vida, não de maneira completa e perfeita como o próprio Deus, que é eterno por definição. Assim, essa vida é verdadeira, considerada como uma dádiva de Deus e não uma fonte autônoma de vida derivada do próprio homem. Segundo Schaeffer, que é um teólogo muito renomado na antropologia bíblica, o sopro divino foi a doação de uma vida interminável, ainda que a punição do pecado incluísse a morte do corpo físico. Jesus, lembra-se que ele disse lá nos evangelhos, no evangelho de João, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Neste caso específico, Jesus não está falando da vida física que nós recebemos, está falando da vida espiritual. A palavra vida, né, no grego koiné, no idioma original do Novo Testamento, ela se revela em duas palavrinhas, zoe e bios. Bios, daí a palavra biologia, vida física, e zoe, Z-O-E, vida espiritual. Mas é importante deixar claro que de Deus recebemos os dois tipos de vida, tanto bios, pelo sopro da alma vivente, ou do espírito dentro de nós, como pelo zoe, quando conhecemos a Jesus Cristo. Então, nós cristãos podemos afirmar, sem medo de errar, somos os únicos seres em todo o universo que recebemos duas vezes vida. A vida física, não é? O bios, não é? Quando é soprado a alma vivente, quando nosso papai fecunda o óvulo de nossa mamãe, como também, quando conhecemos a Cristo Jesus, recebemos o quê? O sopro do Espírito Santo, que, em outras palavras, nos dá o quê? A vida espiritual, o Zoe. Mas se pensarmos coerentemente, acompanha aqui, isso aqui está ficando bem interessante. Em algum sentido da palavra, a existência do homem é sem fim, pois apesar da morte física ser real, a alma do homem é dotada de uma existência interminável. É válido afirmar que a utilização do termo aqui não implica em uma vida semelhante à de Deus. Isso é importante deixar claro, que não tem origem nem fim. Isso é a definição de eterno. Não tem começo, não tem fim. Lembre-se que Jesus disse, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Jesus, por causa do plano da salvação, decidiu assumir um corpo físico. E mais, você deve saber disso, ele decidiu manter esse corpo físico por amor a mim, por amor a você, por amor a cada um de nós. Porque quando ele se revelar a nós, no dia do arrebatamento da igreja, ele vai mostrar as marcas aqui, vai mostrar as marcas aqui, vai mostrar as marcas nos seus pés e nos seus lados. Mas se Jesus quisesse, ele voltaria, olha só que interessante, ao seu estado original de espírito. Só que ele não decidiu fazê-lo por amor a nós. Não, vou manter esse corpo. Porque quando eu voltar, o meu povo vai me identificar. Quando eu voltar, o meu povo vai saber que parte da minha glória eu vou compartilhar com o meu povo, ou seja, nos dá um corpo semelhante ao de Jesus Cristo. Vamos parar para pensar, gente. Isso é uma prova tremenda de amor da parte de Deus para conosco desde o princípio.
A morte dele na cruz já foi uma prova maravilhosa de amor. E essa prova ela se fecha em manter o quê? Corpo, um corpo físico, glorificado, o qual semelhantemente o teremos. Uau! Vamos parar para pensar, gente, é coisa linda, isso é maravilhoso, isso é a dimensão infinita do amor de Deus. Mas lembre-se que Jesus nunca teve princípio e não terá fim. O seu corpo físico, sim, teve um princípio através do seu nascimento humano, que a teologia chama de encarnação. Se quiser anotar em um lugar, o que é encarnação? É o nascimento humano de Jesus Cristo, ou seja, assumir o corpo humano, mas não no nascimento propriamente dito, porque ele sempre existiu. Quem está me entendendo, gente? Alguém está me entendendo aqui? Jesus sempre existiu, sempre, sempre. Só que ele, quando toma forma humana, teve um momento na história que ele aparece, surge, nasce como um ser humano com um corpo humano. E esse momento é quando ele chega ali, em Belém, de Judá, e assume o corpo de uma criança. E esse fenômeno na teologia é chamado de encarnação. Definição do termo. Segundo o conceituário teólogo Carlos Oswaldo Pinto, mestre em teologia e doutor em filosofia, né? THM, são as siglas de mestre em teologia, como em latim, Mastrus Theologiae, tá? E PhD, para quem não sabe, Doctor in Philosophy, doutor em filosofia. A definição de Magodei olha o nome estranho, é personalidade teomórfica, dependente, manifesta em estrutura, relacionamento e domínio. Eu vou explicar. Teomórfica, Deus, theos. Mórfica, morphos, forma, física. Então, é a personalidade no formato humano que Deus assumiu, manifesto em estrutura e relacionamento e domínio. Embora sucinta, essa definição é necessário compreender sua profundidade. Vamos lá. Personalidade. Tudo que torna possível um ser autoconsciente, incluindo os aspectos materiais e imateriais do homem. Lá embaixo, vocês estão vendo aqui na notinha do rodapé, estão percebendo? No número 14. Quem está percebendo ali? Lá embaixo no rodapé. Recomendo este livro. Ninguém é obrigado. Mas se você quer um bom livro que entra nessa parte, na profundidade da antropologia bíblica, Carlos Oswaldo Pinto, Teologia Sistemática 3. Maravilhoso livro. É profundo. Então, se você quer entrar lá de cabeça na profundidade da teologia, da antropologia bíblica, é um dos melhores livros que eu já li até hoje em língua portuguesa. Vamos lá. Teomórfica. Já falamos de personalidade, né? Personalidade, tudo que torna possível um ser autoconsciente, incluindo os aspectos materiais e imateriais do homem. Teomórfica indica que o arquétipo do homem, o que é o arquétipo? A estrutura do homem. É o Deus trino que nossos atributos refletem, ainda imperfeitamente, o caráter de Deus. Então, no momento que Deus sopra o Espírito em nós, ele nos faz seres tripartidos, semelhantes a Ele, né? Porque Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E nós nos tornamos espírito, alma e corpo. Dependente. Indica que o homem não é um ser autônomo, sozinho, derivando sua própria existência daquele que o criou. Estrutura. Por estrutura quer dizer que não estrutura física, mas emocional, intelectual e volitiva. Anote aí, o que quer dizer volitiva? Vontade. Isso é um termo teológico. Se você tem dificuldade em entender a palavra volitiva, coloque aí, puxe uma setinha, uma flechinha e coloque relativo à vontade.
Eu deveria colocar vontade, mas eu preferi colocar a palavra volitivo para vocês terem já uma familiarização com esses termos teológicos que vamos ver muito no bacharel em teologia. O aspecto físico do homem reflete, preste atenção isso aqui, ó, como interessante, o plano original de Deus encarnar-se para a redenção da humanidade. Uou, que fantástico isso. Relacionamento indica que o perfeito amor existente entre a Trindade estaria refletido na interação entre os seres humanos. Domínio. Por fim, domínio sugere o exercício de uma autoridade construtiva no seio da criação, onde o homem é o regente de Deus. Agora, vocês estão vendo este gráfico aqui, ó. Quem está vendo esse gráfico? Todos têm aí? Acredito que sim, né? Não é possível que você tenha recebido uma apostila sem esse gráfico. Entendendo a nossa luta interior, como é que nós lutamos? Como é que funciona o nosso ser espiritual nesta luta? Vamos lá, lá em cima, começando lá de cima. Ó. Deus, ele é o governante do seu reino. Então lá, Deus, reino de Deus. E o que governa? Qual é o binômio que governa esse reino? Vamos lá, tá escrito lá em cima. Quais são as partes que governam esse reino de Deus? Alguém pode abrir o áudio e me responder? Está aí no gráfico. Paz. Vida e paz. Quando a Bíblia fala de vida e paz, é vida perfeita e paz perfeita. É o que domina o reino de Deus. Mas, pelo fato que o pecado entrou no mundo e distorceu a imagem de Deus no homem, foi obrigado a ser estabelecida uma lei. Preste atenção, essa lei não apareceu de qualquer maneira. Ela aparece no momento que o homem peca, que é a lei do espírito da vida. Romanos capítulo 8, versículo 1, vamos entender por que entrou essa lei? Romanos capítulo 8, versículo número 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Verso 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Entender bem? No momento que o pecado entra no mundo, entra uma lei que não tem jeito. Alô? Não tem jeito. Eu e você estamos sob constante ameaça desta lei, a lei do pecado e da morte. Estamos isentos da morte? É minha pergunta. Alô? Hoje, nesse exato momento, estamos isentos da morte? Sim ou não? De jeito nenhum. Estamos isentos do pecado? Sim ou não? Também não. De forma nenhuma. Ninguém pode tomar o atrevimento de dizer estou isento do pecado, estou isento da morte. Não tem jeito. Estamos... Aquele que disser que não tem pecado é mentiroso, né? A verdade dobrado. é que E dobrado. Então, olha, são grandes dois inimigos que não temos como evitá-los. Não adianta. Não, pastor, eu jejuo, eu me santifico, eu me separo. Você pode ir lá para o meião do deserto e não ter contato com ninguém. Mas a lei do pecado e da morte vão estar em cima de você. Não tem jeito. Mas como é que a gente vai ser vencedor contra essa lei que está operando dia e noite, dia e noite, dia e noite para nos derrubar? A lei do espírito de vida. Então, essa é uma escolha que temos que fazer. Então, olha, me acompanha aqui no gráfico. Como é que funciona o domínio da lei do espírito da vida? Funciona no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Olha a luta que eu e você todos os dias temos. Escute, é todos os dias. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, ele descreve com riqueza de detalhes essa luta. Vamos lá. Então, ele tinha consciência que todo o seu ser tripartito, espírito, alma e corpo, tinham que estar submissos a essa lei, a lei do espírito
da vida. Como é que funciona? No espírito, consciência de Deus. Não, pastor, eu tenho consciência de Deus. Espera aí, calma. Vamos ler Romanos 7:22. Vamos entender como é que funciona essa consciência de Deus. Irmãos, é muito fácil dizer tenho consciência de Deus, mas quando nós lemos o texto bíblico, aí vamos entender que é simplesmente mais do que ter uma lanterninha acesa aqui dentro. Lá, Romanos 7:22. Porque no tocante ao homem interior, isso aqui é consciência de Deus, teologicamente, biblicamente falando. Porque no tocante ao homem interior, tem o quê em relação à lei de Deus? Vamos lá, quem pode me completar? Eu tenho o quê em relação à lei de Prazer Deus? na lei de Deus. Prazer na lei de Deus. Isso é consciência de Deus. Prazer, o que é prazer? Necessidade, satisfação de estar 100% conectado com a lei de Deus. Aqui, ó. Pastor, isso é impossível. Ninguém consegue ficar 24 horas ligado com isso aqui. Eu também não estou de acordo com você. Ninguém consegue. É impossível. Gente, se alguém me disser, estou ligadinho 24 horas nisso aqui, está mentindo. Não consegue. Essa é a razão, como diz lá o apóstolo Paulo aos Colossenses. Temos que lutar para o quê? Mortificar as obras da nossa carne. E não é um negócio fácil, não. Não, porque, na verdade, pastor, o que passa que quando a gente desenvolve o fruto do Espírito de Deus em nossas vidas, né, que são dia após dia, né, a gente tem que ter consciência dela, reconhecer onde há nossas debilidades e buscar os frutos do Espírito nela. Porém, os frutos do Espírito vêm através das provas, da tempestade, da perseguição, né? Porque a gente fala assim, Senhor, me ajuda, muda a minha vida, me dá humildade. Aí o Senhor arranja alguém para te espetar, para fazer você ficar irado. Quer dizer, aí aonde vem a palavra de Deus, que ela é viva e eficaz. Você aí tem Deus, aí Deus permite uma enfermidade, Sim. toca nas finanças. Sim. Tem uma coisa que deixa totalmente o camarada doido. Tocou em enfermidade e dinheiro, fica santinho. Só que existe assim, alguma coisa que se eu que eu vejo esse gráfico aqui, eu acho assim maravilhoso. Espírito, quer dizer, nós temos a consciência e devemos desenvolver os frutos do Espírito em nós. O momento que eu desenvolvo o fruto do Espírito, a minha alma, o meu ser, o meu homem interior, ele vai estar modificado. Se o meu homem interior está modificado, o meu corpo, na verdade, estará controlado por ele. Perfeito. Irmã Lúcia! Irmã Lúcia! Não, já vi que depois do irmão Kleber tem que ser irmã Lúcia e depois irmão José. Não tem que ser esses dois aqui. Tem que colocar esses dois para ministrar aqui. Meu Deus! Gente, isso aqui é revelação. Sabe por quê? Pastor, porque às vezes isso acontece muito conosco. A gente, nós somos pentecostais, cremos nos dons espirituais, mas a gente viveu muito uma época que para ser santo tem que orar, claro que tem que jejuar, tem que fazer tudo isso. Porém, todavia, entretanto, você só vai desenvolver esse caráter que é cristão, a personalidade, eu digo, um caráter, meu Deus, a palavra me faltou agora, mas uma personalidade transformada quando eu desenvolvo o fruto do Espírito de Deus em mim. Né? Então, isso é dia após dia. Agora, a carne é fraca. Não, o que é fraca é a sua alma, o seu homem interior. Porque todo o pecado origem do homem interior. Porque essa expressão carne, né, que está nas Escrituras, está se referindo à nossa natureza pecaminosa, não o nosso corpo físico. Dá uma confusão, porque a palavra grega é sarx. A carne é fraca, não é a carne corpo.
né? A Não, parte física. Até ela é resistente demais diante de certas pressões. O sim, problema está na alma, não é? sim. E aqui está dizendo, ó, vocês estão vendo aqui o gráfico? Na nossa vontade e nas nossas emoções. Pronto. É muito fácil manipular a nossa vontade e as nossas emoções. O corpo é até resistente, como eu conheço pessoas que têm uma resistência à dor impressionante. Não sei se vocês sabem, né? Tem pessoas que estão ali com a dor número 9, número 10, estão aguentando. Estão aguentando. Tem uns que na quarta, no número 5, já desmaiam. Já no que tange a manipulação da vontade, das emoções, não tem jeito, não. Lembra-se que Jesus, no Getsemane, ele foi submetido à maior prova possível que um ser humano poderia sofrer na sua alma. Lembra-se que Jesus disse: a minha alma está triste até a morte. Aquilo ali não é uma hipérbole, não é um exagero. Realmente, a alma de Jesus, sendo ele Deus, provando a pressão extrema na sua vontade, nas suas emoções, ele estava sentindo o que um ser humano conhece de perto, né? Que é a vontade de morrer. Gente, mas para pensar, o homem perfeito, Jesus, estava sofrendo uma pressão extraordinária do pecado meu e seu, e uma pressão insuportável de Satanás, a ponto que ele começa a transpirar suor de sangue, que a ciência explica, né? A hematidose. O estresse chegou a um ponto tão extremo, pum, que começaram a explodir, começaram a arrebentar, não é? Os folículos subdoríparos, né, na superfície do couro cabeludo de Jesus, e Jesus literalmente transpira sangue, mas ele foi submetido a uma pressão extrema, que eu garanto a vocês, nenhum de nós aguentaríamos. Nem um terço do que Jesus aguentou na sua alma. E aí, endossando o que a irmã Lúcia colocou agora, né, quando a nossa alma ela é dominada pela lei do espírito da vida, o corpo também. Porque o que é o corpo aqui? Estão vendo aqui no gráfico? É a consciência do mundo. Sim. Como já falamos em 1 de João 2,16. Eu tenho consciência do mundo. Ninguém pode dizer que estamos desconectados deste mundo, né? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Gente, não tem jeito. Vamos encarar a realidade. Todos nós estamos sujeitos a essas três coisas que começaram lá no Éden. Concupiscência da carne. Estamos sujeitos à concupiscência dos olhos, né? Se a gente não cuidar o nosso zoinho, me lembro na escola dominical, cuidar dos olhinhos do que vê. Oh, meu Deus, meu Deus. Para pecar não precisa falar muito. Para pecar não precisa agir com a mãozinha boba, não. Só esticar o zoinho de forma errada, você já está pecando. Jesus mesmo disse: se o pastor, homem... só um minutinho, Diga. desculpa interromper o Sem senhor. problema, Mas aqui diga. vem as coisas na minha cabeça de vez em quando. Os nossos meio-irmãos judeus, eles falam uma frase que eu amo. E o portal da alma é o nosso cinco sentido. E ele Exato. tem razão, porque aquilo que eu vejo, que eu deixo entrar, aquilo que eu olho, aquilo que eu sinto, o meu olfato e o meu tato, quer dizer, esses realmente são os portais da alma, é por aí que entra o pecado. Eu ouvia de um... Só pegando um gancho bem rápido, nós vamos terminar em 5 minutos. Um gancho bem rápido. Eu ouvi de um testemunho de um pastor que teve uma vida muito promíscua, né? Hoje é um homem de Deus, Deus está usando muito ele foi limpado, liberto, trabalhado. Cheguei a conhecê-lo pessoalmente no Brasil. Pensa num homem que teve uma vida muito promíscua. Ele frequentava bordéis pesados em São Paulo. Chegava a ter relações sexuais, em média, com 30 a 45 mulheres por semana. Uma vida realmente estragada. E ele, um dos seus testemunhos no trabalho de oração no Tatuapé, em São Paulo, estava lá, eu fiquei impressionado. Irmãos, o cheiro do suor das prostitutas me causava excitamento para ter mais sexo. O cheiro, olha que loucura. É o que eu estou me lembrando agora que a Lúcia está falando, né? Os 5 sentidos, visão, audição, olfato, paladar e tato, são os portais da alma. E alguém vai dizer, como alguém pode ficar excitado através do olfato? As pessoas que levam vida promíscua, os 5 sentidos estão à flor da pele, incluindo o olfato. Irmãos, não faz sentido que o olfato suor de uma prostituta
vai excitar alguém, não é verdade? É normal que a pessoa seja excitada pelos olhos, pela a forma Mas como se tudo faz veste uma parte, prostituta. É uma coisa assustadora, ou seja, os 5 sentidos criam um ambiente aterrorizante para engodar o homem ao pecado. Então isso que a irmã Eu Lúcia está deixo falando é entrar por aí estou em problema, né? exatamente, né? Mas tem uns que são engodados pela visão, outros engodados Sim, pela audição, sim, outros engodados pelo tato. Tocou, já era. Não, sim. por isso que eu sou um pouco desconfiado quando aquele obreiro, né, que Deus, entre aspas, usa, e vai lá e fica tocando, né? Eu conheço, não vou entrar em detalhes, um obreiro que gostava de tocar o ombro das irmãzinhas. Quando dizia ele, cheio do Espírito Santo, ele abaixava do ombro e descia para essa direção. O cara era casado. E ele amava, né? Tocar o ombro da irmãzinha e descer lá. Você está me entendendo? Lá para baixo. Aí depois, com o tempo, descobrimos, né, que ele teve um passado promíscuo, né? Foi uma pessoa que se excitava muito através do toque, irmãos. Misericórdia, vamos. Se a pessoa teve esse passado, essa vida promíscua, a questão é evitar, né? Brincar com fogo é perigoso. Não é porque foi salvo, remido, lavado no sangue de Jesus, que o camarada vai brincar com fogo. Não tem jeito. Os 5 sentidos, eles são portal para o pecado e eles têm que ser bem cuidadosamente trabalhados. Por quê? Para concluir por hoje, por causa da lei do pecado e da morte. Não tem jeito, irmãos. Nós estamos sujeitos a esta lei, a lei do pecado e da morte. E quem governa, né? Este ponto em particular, Satanás, o império das trevas. Então vamos fechar essa aula de hoje com esse gráfico, tendo em mente que Satanás não é o senhor do inferno. Como muitos dizem aí, o inferno não pode contra você. Peraí, onde está escrito isso na Bíblia? Não. Satanás, ele é o chefe do império das trevas. Satanás não tem nada com o inferno. Alô? Tem pregador que insiste que Satanás está movendo o inferno contra a igreja. Isso não é bíblico. Ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, mas em nenhum lugar da Bíblia. Alô, anote isso aí, isso é sério. Em nenhum lugar da Bíblia vemos nenhuma menção direta ou indireta em afirmar que Satanás ele é o chefe do inferno ou tem influência no inferno. Isso me deixa doente quando eu ouço pregadores, né? O inferno não pode ir contra você. Satanás não pode mover o inferno. Claro, ele não pode, ele não tem nenhuma ingerência no inferno. Separa Satanás do Ô, inferno. pastor, só um minutinho que eu quero falar essa coisinha aqui, porque Vamos eu fechar vejo, nessa parte. Perfeito, irmã é, Lúcia. eu vejo assim, que o ser humano, às vezes, ele tem um problema de culpar o diabo por tudo, Aí está. né? Ele veio para matar, roubar e destruir. O que eu digo sempre, ele vai usar de onde há deficiência na sua vida, ok? Exatamente. E ele vai explorar a deficiência para te escravizar. Agora, o pecado, como nós estamos Exatamente. falando aqui, ele muitas das vezes ele vem de dentro para fora. O inimigo, Exato. ele só explora. Mas o ser humano, ele prefere falar assim, diabo, você está queimado. Sendo que às vezes você tem que queimar o que está dentro de você. Exato, Entendeu? exato. Então, esse é o problema. O diabo, com todo respeito, eu fecho a matéria aqui, a aula, fica às vezes olhando para o ser humano. Poxa, eu não sabia que eu tinha tanta culpa no cartório. O cara pinta e borda e joga tudo nas minhas costas. Eu garanto a vocês, irmãos, nunca tive uma entrevista, nem tenho interesse em ter entrevista com o diabo. Mas se eu fosse ter uma entrevista com o diabo, ele ia dizer, ele ia dar esse desabafo. Tá todo mundo jogando a culpa em cima de mim? Que negócio é esse? Eu E só tem tiro pessoas. proveito daquilo que me dá, né? A oportunidade. Exato, isso chama-se transferência de responsabilidade. Para alguns seres humanos é mais fácil transferir a culpa para o diabo do que nós sermos humildes o suficiente e Reconhecer reconhecermos que nós que estamos dando brecha para a nossa isso, carne e para ele isso. potencializar o nosso pecado. Irmãos, Deus, através da sua palavra, na matéria de hoje, falou alguma coisa conosco? Glória a Ele falou ou não? Deus. Meu Deus, Glória a Deus. se não falou, gente,
me chama no privado que eu tenho que fazer uma oração por você. Desculpa, eu não sou seu pastor, não, mas se não falou com você, ó, ninguém precisa saber, só eu, você e Deus. Me chama no privado que eu vou fazer uma oração daquela de libertação, né? Para Deus te sacudir e dizer, Senhor, tem misericórdia, porque o irmãozinho não está ainda sensível à tua voz, não. Mas Deus é bom e Ele continuará nos ministrando. Próxima aula, daremos continuação, paramos no gráfico, tá? E aí, o que vem depois do gráfico, minha sugestão, leia na página depois do gráfico. Essa parte aí vai ser surpresa, vai ter algo ali que você vai pensar, epa, parece que está soando como heresia, mas não é como heresia, não. Porque é uma parte que pouco se ensina, pouco se fala no estudo da antropologia bíblica. Vamos agradecer ao Senhor, nosso Deus. Vamos pedir nossa irmã Ruth, ela vai estar abrindo o seu áudio e agradecendo pela aula de hoje. Que Deus continue abençoando, recompensando o esforço, o sacrifício de cada um de vocês. Obrigado, irmã Ruth, irmã Tatiana, irmão Wilson, irmã Lucy, irmão José, irmã Sandra, pastora Priscila. Amém. Obrigado pela presença de vocês, pelo esforço, sacrifício da parte de vocês. Não é fácil estar aqui, né? Eu tenho certeza disso, mas Ele não se esquecerá do vosso trabalho em Cristo Jesus. Irmã Ruth, então, agradecendo-nos a Deus nesta aula de hoje, pedindo, né, que Ele nos dê uma semana de vitória e uma próxima aula mais potência. Gostei dessa expressão do irmão José. Irmão José me atiçou, potencializar. O irmão José é um filósofo por excelência. Quando ele joga certos vernáculos para fora, ele gasta o nosso português, que a gente dá gosto, né? Então, irmãos, prepare-se. A próxima aula ela estará potencializada, muito mais do que nunca, em nome de Jesus. Irmã Ruth, dando-nos graças a Deus pela aula de hoje. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta noite, por esta aula, Senhor, que Graças está te sendo damos, Pai. com gratidão, Senhor, pelo aprendizado que o Senhor tem nos dado através do teu servo, Aleluia. pastor Luiz. Abençoa com ele a sua família, a sua esposa Maria Luísa, o seu filho Graças te damos, Israel. Pai. Obrigado, Deus, pela vida do pastor, que ele tenha, Senhor, condições físicas, Em nome emocionais, de Jesus. ó Deus, principalmente espiritualmente, Deus, a unção do alto, a revelação da tua palavra a cada dia, Senhor, para que ele venha trazer Graças te a cada damos, um Pai. de nós, Senhor, o aprendizado que nós precisamos. Abençoa cada aluno, Senhor, a cada família de aluno. Ó Pai Graças te querido, damos, suprindo Deus. as nossas necessidades, tendo, Senhor, uma semana de vitória, Deus, de estudo, ó Pai, de sede da tua palavra, de desejo de Aleluia. aprender mais. A nossa semana seja rentável, Senhor. E na próxima aula, como o pastor falou, Senhor, nós venhamos desejosos, Senhor, de aprender Glória a mais. Deus. Tenhamos experiências Aleluia. profundas contigo, através da tua palavra e de tudo isso que nós temos aprendido, Glória a possamos Deus. aplicar em nossas vidas, Senhor, para viver, Senhor, o teu mover e a tua vontade. Em nome de Jesus, abra nossa mente, Senhor, e o nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo, para a tua glória. Amém e amém. Amém, Jesus. Amanhã é Valentine's Day. Lembre-se da sua esposa, do seu esposo, do seu namorado, tá? E orem em favor da minha esposa, que amanhã é o birthday dela. Então, amanhã eu tenho uma dupla responsabilidade. Presente de Valentine. E amanhã é o aniversário de minha esposa de 60 anos. Ó, estejam orando pela irmã Maria Luísa, sessentona, né? Hoje eu brincava com ela, sessentona. Ela olha para minha cara, e tu, 64 em setembro. Então, lembre-se dela nas vossas orações, né? Ela carece, né? E amanhã estaremos, né, passando uma parte do dia juntos. Não posso deixar de trabalhar, né? Mas eu prometi a ela, não, metade do dia estou agarradinho contigo, comemorando os teus 60 aninhos de idade, tá bom? Obrigado. Vamos então com o nosso lema terminar a nossa aula. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso Compromisso. e disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua.
E eu eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça. e que eu E eu diminua. diminua. Eu É diminua. necessário que ele cresça Necessário que ele cresça. e que eu E eu diminua. E a Diminua. Deus damos o quê? A honra, a A glória honra, e a o glória poder. Muito e o poder obrigado. para Deus os sempre. abençoe. Até a próxima segunda. Feliz Valentine Day para vocês com seus esposos e esposas. Desfrutem. Muito obrigado. Uma ótima semana. Deus os abençoe. A paz do Senhor para todos. E até segunda que vem, se Deus quiser. Muito obrigado. Paz do Senhor a todos. Amém.